Olá, amigos do Nova Sexta. Tava dando uma sumidinha, né? Estava sumidinho. Mas a vida toma rumos diferentes do que a gente pode prever. E essa é a vida, né? Eu não tenho o que explicar. Eu não tenho o que explicar pra mim. Eu não tenho o que explicar. E eu vivi algumas coisas nas últimas semanas que me deu vontade de gravar. Às vezes eu tenho vontade de gravar, vontade de falar sobre algumas coisas. Porque era muito gostoso gravar podcast, porque eu tinha a troca com os nossos amigos e a proximidade e gerar conversas. E eu conheci pessoas por causa do podcast, sabe? Que um amigo indicou pro outro e a pessoa veio falar comigo e tal. E pra mim é muito interessante, é muito bom poder fazer isso. E eu gosto de deixar as minhas memórias assim, salvas em algum lugar. Essa é uma das oportunidades da nossa tecnologia e do YouTube. E eu gosto de usar isso a meu favor. E como eu estudo cinema, gosto de fotografia, gosto dessas paradas, gravar um videozinho pra mim não é um grande problema. Falar na frente de uma câmera talvez sim, ainda mais olhando pra ela. Porque no podcast é só uma conversa, então é muito mais fácil pra mim. E é isso, mas eu decidi falar, decidi gravar. Estamos em quarentena eterna, hoje é abril de 2021 e continuamos em quarentena, fora Bolsonaro sempre, mas as questões são maiores do que apenas o Bolsonaro, com certeza, mas é sempre bom lembrar. E desejando muita saúde para todo mundo, quem puder ficar em casa, quem puder se cuidar da própria família, fazer as coisas pros avós, enfim, vamos se cuidar. E é isso, o que eu posso desejar, o que eu posso fazer. Na verdade eu posso fazer um pouco mais, eu preciso começar a fazer também, mas aí é outras questões. Enfim, eu senti vontade de gravar porque eu comecei a assistir um canal no YouTube que chama Rempadão, que é um canal de conteúdo canábico, mas que me fez pensar em outras coisas. E aí eu estava assistindo esse canal e eles tinham um programa que se chama Jornal da Maconha, se chamava, né? Eles tinham em 2017. Deveria voltar, inclusive, eu acho bem da hora, acho bem genial, bem esforçado, tem uma produção bacana, tinha uma equipe, os caras se esforçavam pra fazer, sabe, não só jogavam, assim. E dava pra ver que eles faziam aquilo porque eles acreditavam na parada, não porque eles estavam tentando influenciar pessoas, não sei, assim, mas tipo, parecia ser muito genuíno, assim, sabe, e eu me identifiquei bastante. E os caras também achei bem firmeza, mas enfim. E aí, esse canal me fez pensar o porquê que eu não estou produzindo as coisas que eu acredito da maneira que esses caras produziam e produzem, sabe? Porque é isso. Eu tenho uma plataforma que eu posso criar meu próprio canal de televisão, sabe? O YouTube gera essa oportunidade para as pessoas. E eu decidi fazer isso. Eu não sei de que maneira, como, com quem, que horas, mas eu quero fazer isso aos poucos. São sem pretensões financeiras, então eu posso fazer em paz, sabe, devagar, da minha maneira, com os meus amigos. Eu tenho outros amigos que estudam audiovisual e pessoas que se interessam por isso. Eu posso agregar com essas pessoas, sabe? E na minha vida e tal. Então é isso. Eu acho que eu vou voltar a fazer. Não fazia, né? De fazer um podcast. Mas assim, eu acho que vai rolar alguns vídeos aqui no canal do Nova Sexta. Talvez volte o podcast também. Talvez a gente tenha episódios esporádicos, enfim. Como é um canal sem público, como eu tô falando completamente sozinho, eu tenho a oportunidade de fazer a minha própria agenda e postar os vídeos que eu quiser, fazer as coisas que eu quiser e postar qualquer besteira, enfim. E é isso, esse canal me gerou essa reflexão, sabe? E outras. E um dos vídeos deles, que eu tava assistindo, eu conheci a Tá Suave, que é uma revista com direção geral, o editor-chefe é o Arthur Veríssimo, que é um jornalista brasileiro bem famoso, bem respeitado. Não conheço muito da história dele, mas sei que é um jornalista importante, assim, sabe? Uma pessoa importante. E aí eu tava vendo ele falando sobre a revista no Jornal da Maconha. Eles foram cobrir a Ganja Talks e ele tava lá. E aí ele falou um pouco sobre a revista e tal. E eu achei muito interessante, comecei a pesquisar. Falei, nossa, que da hora uma revista pro público canábico. Comecei a pesquisar pra comprar a revista. E aí eu descobri que tem 5 edições. Tiveram 5 edições, a revista não é produzida semanalmente ou mensalmente, foi durante um período. E tiveram 5 edições, com poucas unidades. E eu comecei a procurar, e eu achei a terceira edição pra comprar. Apenas a terceira. Que
o Alex Atala tá na capa, tem uma receita dele aqui, se eu não me engano, tem uma entrevista dele, enfim. Eu ainda não li a revista, chegou hoje. E a revista ter chegado hoje foi uma das coisas que me fez gravar, sabe? Porque a revista chegou e eu falei, nossa, eu queria falar dessa revista. Vou gravar um vídeo. E aí, beleza. E aí eu achei apenas essa, achei 4 unidades só, numa head shop aqui em São Paulo. Nessa head shop aqui, ó. Inclusive eles até patrocinavam a revista. E aí eu comprei as 4 unidades pra poder presentear amigos e tal. E ela tem um cheiro de incenso, não sei se é de propósito. E aí, quando essa revista chegou e eu olhei pra ela, e aqui atrás tem um patrocínio de capa inteira de uma barbearia, sabe? Alex Atala na capa, Triveiríssimo, bababá. Eu falei, mano, essas pessoas estão querendo ligar suas imagens à cultura canábica, ao consumo canábico, a conversar sobre isso abertamente. As pessoas estão abertas sobre isso. Então, assim, o mercado canábico já existe no Brasil. Não é só o mercado legal que a gente vê, sabe? A parada já tá pegando e tá indo pra... A conversa está gerando uma revista. É isso que eu tenho pra dizer, basicamente. E eu acho muito legal ter entretenimento canábico, pessoas com esse peso de imagem no Brasil querendo atrelar as suas imagens a isso. Enfim, eu achei interessante e me fez pensar. E aí eu fui pesquisar um pouquinho agora. E aí tem uma matéria de uma revista de empreendedorismo. É você, assim, enfim, eu não sei, eu não conheço essa revista. Mas assim, parece ser uma revista confiável. É que eu não leio muito revistas de empreendedorismo. E essa é uma revista de empreendedorismo. Enfim, e tá aqui. Em 3 anos, o mercado da cannabis pode movimentar 4,1 bilhões no Brasil. Desde dezembro do ano passado, essa matéria foi em março de 2020. Desde dezembro de 2019, a venda de remédios à base de maconha foi regulamentada no Brasil. Essa novidade cria um promissor mercado ligado à erva. Isso são 2 vertentes. Isso é um papo muito interessante quando se fala sobre legalização e mercado canábico. O mercado recreativo e o medicinal, que são coisas opostas e que não devem ser levadas da mesma maneira. Porque eu tava ouvindo um papo do Drauzio Varela, e ele abriu os meus olhos, assim, sabe, pra a maneira como eu tava pensando. Ele falou assim, a desculpa de que de que a cannabis pode ser usada como remédio, ela não pode ser usada, não desculpa, não é assim que ele fala, né, mas eu tô trazendo pras minhas palavras. Mas assim, o fato da maconha poder ser usada como remédio não tem que ser a base do nosso discurso para descriminalização e legalização, né, de todos os usos. Porque assim, para você fazer um remédio, você tem que olhar para a cannabis com o mesmo critério que você olha para as outras plantas, para as outras folhas. Você vê uma planta e descobre que ela é medicinal, por que você não usa essa planta? Então isso são problemas da indústria farmacêutica, e essas são outras conversas, assim, sabe? Não é porque a maconha é um remédio que esse é o discurso para ela ser legalizada, sabe? Tipo assim, a maconha tem que ser, quando ela é avaliada medicinalmente, ela tem que ser avaliada com os mesmos critérios que qualquer outra planta. Tipo assim, vamos pegar essa planta, vamos ver as propriedades dela, vamos estudá-la, vamos colocar em operação, vamos testar e ver os potenciais dessa planta, como qualquer outra. Esses são os padrões que a maconha deveria ser avaliada. Com esses padrões a maconha deveria ser avaliada. Como qualquer outra planta que usam para fazer remédio. E aí o papo da legalização, ele é outro. O papo da legalização é para você legalizar a existência da planta. A gente está num país que é proibido existir maconha. É proibido existir a planta. Então, assim, isso é outro papo. Não é o mercado da medicina, sabe? Medicinal, enfim. E eu indico esse vídeo do Drauzio Varela com 2. Não é o do canal do Drauzio, que é o de Chava. É no canal do 2 que tá esse vídeo. E eu achei esse papo bem interessante, bem inteligente. Enfim, eu sou fã do Drauzio Varela, né? E aí, eu tô nessas reflexões esses dias. Estou refletindo sobre o mercado canábico. Estou refletindo sobre os conteúdos que eu quero criar pra minha vida. Porque
É isso, uma coisa interliga com a outra na minha vida, sabe? Tipo, arte, comunicação, vídeo, fotografia, maconha. Isso é basicamente quem eu sou, sabe? A superfície da minha personalidade. E tem uma matéria na Forbes. Essa matéria é de 17 de janeiro. E o título da matéria é Conheça o mercado promissor da cannabis medicinal no Brasil. E eu não vou ler a matéria, obviamente, mas assim, é bem interessante quem quiser ver. E pesquisem mais, se informem mais, como eu sempre falo na minha vida com os meus amigos, que são vocês. Eu vou colocar uma música. Aproveitar que não é um podcast, vou colocar uma música. Que eu ia colocar desde o começo, mas eu esqueci. Então eu vou colocar uma música agora só pra finalizar. Enquanto eu falo nada. Mas enfim, é isso. Amigos que pedem pra eu voltar a gravar a Nova Sexta, me ajudem. Me ajudem a gravar. Participem comigo, vamos trocar ideia, vamos fazer isso acontecer. Os meus amigos que estudam audiovisual e atores e atrizes também, que conheço alguns, vamos criar coisa. Vamos agregar um na vida do outro, vamos crescer. Maconhistas, vamos estudar. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Quero ver essa música. Dá pra ouvir? Enfim, é basicamente isso que eu tenho pra dizer. A Tá Suave é bem interessante, alguns amigos meus vão ganhar, né, porque eu comprei pra dar. E, mano, parece um livro a revista. Sabe quanto que era isso daqui? R$6. R$6. Tipo, você comprava as 2 sedas e vinha essa revista, mano. E, tipo, ela parece um livro, sabe? Uma super qualidade tanto do material quanto das fotografias da revista, da arte da revista. Ó, tem propaganda do Edmaps. Olha isso, mano. É bonito isso, né? Ai, Brasil. Ai, Brasil. Como o Brasil é, né? O Brasil tem tanto potencial, é um país tão genial, é um país tão genial, tão criativo, assim. Eu conheço tantas pessoas interessantes, sabe? Às vezes eu vejo uma pessoa muito genial na televisão e eu fico pensando, mano, eu conheço uma pessoa assim, eu tenho uma pessoa assim na minha vida, o que falta pra essa pessoa é oportunidade. E a gente vive num país que as oportunidades são muito escassas, né? Tudo depende da sua cor, da sua classe social, das suas influências. Não eu, assim, né, mas praticamente todo mundo na minha bolha, assim, acreditamos que democracia também, né, mas assim, que meritocracia não existe. E cada dia eu acredito mais nisso, né? Semana passada a gente conheceu 11 novos bilionários no Brasil, enquanto a fome atingiu recordes nos últimos 17 anos, sabe? Então a gente tá numa situação bem complicada e que a gente precisa debater sobre tanta coisa, sabe? A gente precisa debater sobre cannabis, a gente precisa debater principalmente sobre a situação da Covid, da pandemia no Brasil e da fome, Tipo, mano, fome é desesperador, sabe? É desolador pensar que tantas pessoas passando fome no Brasil nesse momento. E a gente, como comunidade, a gente precisa pensar nas formas de melhorar isso, o que a gente vai fazer? A gente não pode dormir enquanto outra pessoa... Eu tô aqui, assim, eu não quero ser hipócrita, né? Dizer que eu não tô dormindo porque tem gente passando fome. Mas assim, o que eu quero dizer é que a gente não pode sossegar enquanto tiver um irmão nosso, um irmão de comunidade brasileiro passando fome, enquanto a gente tá aqui de boa, sabe? Isso é tão complicado, isso me preocupa tanto, tipo... Enfim, eu nem acendi o back, eu acabei esquecendo, mas eu tenho uma pontinha aqui. Eu ia bolar também durante o vídeo, esqueci tudo. Realmente fazer vídeo sozinho é bem difícil. Mas até que cheguei divertidinho, achei gostosinho. Eu falo pra porra. E é isso, amigos. Adquiram coisas brasileiras. Incentive o mercado criativo brasileiro, porque é um mercado que eu faço parte, que eu quero fazer parte. Então eu vou vender a minha sardinha, né?
E... Quem quiser fazer um clipe também me contrata. Não contrata não. Que eu não vou cobrar, mas assim... Nossa! É que eu peguei, bolei esse bagulho pegado. E é isso, amigo. Já me deu até calor. Amo vocês. Eu vou ficando por aqui. Me liguem pra gente ter umas ideias, trocar umas ideias. E é isso, Brasil. O vídeo vai acabar assim. Independente disso, eu não passo De um mundo, de um moleque do Brasil. que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola.